verdade, assim, a gente pode se preparar para esse período, né? Porque a partir dos 40, 45 anos, a queda hormonal começa a acontecer de uma maneira mais acentuada. E com isso vem alguns sintomas que acabam interferindo na qualidade de vida da mulher, né? E ela começa a sentir, às vezes, ressecamento de pele, diminuição de libido, ela começa a sentir fogacho, que são aquelas sensações de calor e frio ao mesmo tempo, ela começa a ter aumento de risco cardiovascular, então ela precisa fazer uma avaliação e começar, às vezes, suplementação de muitas coisas, mudança nos hábitos do dia a dia, com relação à alimentação, atividade física e, às vezes, até tratamento hormonal também, quando necessário. Menopausa significa a última menstruação da mulher, é como se fosse uma data, na verdade. A partir do momento que a mulher passa 1 ano sem menstruar, a gente considera que aquela última menstruação era a menopausa. Mas antes da menopausa existe um período que a gente chama de climatério, que é quando esses hormônios começam a ter uma diminuição. E isso pode começar até 5, 10 anos antes da menopausa, né? E durante esse período ela já pode começar a sofrer alguns sintomas. Eu costumo dizer assim, que a mulher é feita de fases, né? Então a gente vai se transformando ao longo da vida e nessa fase especificamente, coincidentemente, quando ela chega ali por volta dos 45, 50 anos, a estrutura familiar dela também muda. Muitas vezes os filhos já estão casando, muitas vezes ela começa a pensar em se aposentar, então a rotina dela acaba que muda e junto com isso tem mudanças orgânicas também, diminuição da função hormonal, então ela começa a enfrentar desafios em todas as áreas da vida, que às vezes acaba potencializando todas essas demandas, todas essas questões, né? Quando a gente fala em depressão, a gente fala, infelizmente hoje, em qualquer faixa etária, mas nessa fase especificamente, tende a haver uma piora, às vezes, desse quadro, justamente porque, coincidentemente, ela sofre junto à síndrome do ninho vazio, ela começa a ter o dia a dia do trabalho, às vezes, muitas vezes diminuído, como a gente estava conversando, e isso, consequentemente, às vezes, com a queda hormonal, diminuição da libido, as relações dela começam a mudar um pouco também. Isso pode, sim, principalmente para quem já tem uma predisposição, para quem tem carência de micro e macronutrientes que precisam ser repostos, isso pode potencializar um quadro depressivo. Na verdade, é um eterno aprendizado e reeducação mesmo, né? Pra gente conversar, falar mais sobre o assunto, porque até um tempo atrás as mulheres, elas morriam antes, né? Elas não tinham, né, essa longevidade. Hoje em dia a gente tem aí uma estimativa média de 80, 85 anos, então ela vai passar por muito mais fases e culturalmente as pessoas acabaram não se preparando para essas mudanças todas. Então eu acho que investir em formação, tirar o tabu de que a consulta ginecológica é um problema, né? Tem que buscar ajuda de um profissional, tem que conversar, tem que falar sobre os sintomas, que muitas vezes elas são constrangidas, elas têm vergonha de dizer o que sentem e muitas vezes elas acabam passando por essa fase de uma maneira muito pior do que realmente elas poderiam passar se elas tivessem uma ajuda profissional. Quando a gente fala em qualidade de vida, assim, a gente tem mania de achar que o comprimidinho milagroso vai ter mais efeito, né, na nossa vida do que a mudança de hábito. Mas o impacto que a qualidade de vida e os hábitos têm na nossa saúde são muito maiores. Então, uma alimentação balanceada, diminuir níveis inflamatórios, quantidade de açúcar, industrializados, uma atividade física diária, que nem precisa ser academia ou personal, basta uma caminhada, 30 minutinhos, 40 minutinhos que seja, né, 5 vezes na semana, e isso já traz um benefício muito grande, não só de forma orgânica, com produção de hormônios que ajudam a mulher a passar por isso, mas também diminui a ansiedade, melhoram a saúde mental dessa mulher. Então os hábitos de vida também interferem muito nessa qualidade. A mulher madura, hoje, como especialista e atendendo muito esse público, eu te falo que eu foco muito mais na questão da multifunção dessa mulher, porque isso tem tudo a ver. A gente passa por um momento que a gente tem que ser mãe, tem que estar bem com você, tem que estar bem para o marido, tem que estar bem para a sociedade. E isso leva na mulher muitos problemas e danos psicológicos. Um mau cuidado da gestão do seu tempo, né? Ela não consegue gerir seu tempo. E quando a gente fala nessa mulher de 40 anos, a gente associa isso com alterações do corpo, né? Alteração do corpo, alterações hormonais. E quando ela não consegue fazer essa gestão do seu tempo, eu não consigo falar em qualidade de vida. Para essas pessoas, não só elas, todas as mulheres, e a gente começa a ter uma queda maior do metabolismo a partir dos 30 anos, o que a gente precisa fazer para ter melhor qualidade de vida?
Ingerir muito líquido, isso faz parte dos cuidados básicos de qualquer ser humano. Atividade física, a gente precisa melhorar essa musculatura que está em queda, né? E a queda é muito mais por uma questão não somente hormonal. Hoje já tem alguns estudos andando por aí que se fala que a queda do metabolismo ela não é tão grande assim como na mulher acima dos 60 anos, mas o que acontece? Essa multifunção leva a mulher a não fazer atividade física e você vai perder massa muscular, massa óssea, a ter muitos fatores estressores, a liberar hormônios como cortisol, que são hormônios do estresse, que fazem essa mulher ter menos habilidade, tornam ela mais lenta no seu processo, tá? Então a atividade física ela é fundamental. Eu não gosto muito dessa divisão da mulher do 40 anos, porque não existe um marco. Cada indivíduo é um indivíduo, né? Então, para mim pode começar antes, para você pode começar depois. E o que a gente tem que pensar é no indivíduo como um todo, que a mulher sente muito mais do que o homem. Então, assim, voltando, a atividade física é fundamental porque a gente produz o músculo e o que faz o metabolismo funcionar é o trabalho principalmente muscular, que é onde a gente produz energia para o nosso funcionamento como um todo. Se eu não tenho músculo, desacelera meu metabolismo. Se eu não bebo água, desacelera meu metabolismo, eu não consigo pensar, a água ela faz parte de todos os nossos processos. Evitar fatores estressores, aquela pessoa que bebe muito café, aquela pessoa que tem uma vida muito agitada, que não tem o seu momento, tempo de qualidade. A gente precisa colocar na nossa rotina tempo de qualidade. O que é esse tempo de qualidade? É aquele tempo que você tira para você. É aquele tempo que você vai meditar, aquele tempo que você vai ter um hobby, aquele tempo que você vai, se o seu hobby é academia, ou cuidar do corpo, ou ir para uma clínica fazer uma massagem. Você precisa englobar isso no dia a dia. O sono é fundamental. E o que eu vejo muito hoje as pessoas falando em consulta? Eu durmo pouco, ou eu não entro no sonho, eu acordo no outro dia muito cansada porque não tenho sono de qualidade. Então, se a gente tiver pelo menos esses pilares, e a alimentação também, que é fundamental, hábitos ruins como o tabagismo, né, a ingestão de bebida alcoólica. Então, tudo isso é importante quando a gente fala nas mulheres maduras, não somente essas dos 40 a mais, mas que a gente sabe que o impacto das alterações hormonais que acontecem a partir dos 40, eles também vão mexer com todos esses fatores, né? E aí, ao que predispõe nesse momento? Doenças como obesidade, como alterações de pressão, diabetes, resistência insulínica, que é como se fosse um pré-diabetes, né? E aí a gente vê hoje, com essa maturidade, a mudança daquela mulher de um tempo atrás para essa mulher de hoje, que a gente tem que englobar em tudo isso que acontece, que a mulher ainda tem que ser financeiramente bem resolvida, né? E isso traz para a mulher impactos emocionais muito grandes, porque é uma cobrança muito grande em todos os aspectos, enquanto maternidade, enquanto profissional, enquanto esposa e enquanto mulher, porque começa a acontecer um conflito interno com a própria mulher.